Marido desconfiado grava sua própria esposa. Quando ele vê a filmagem, ele diz: "Eu não posso acreditar nisso." Dave nunca pensou que tivesse que recorrer a algo tão drástico. Invadir a privacidade de alguém ia contra sua moral, mas ele não confiava mais em sua esposa. Não depois da maneira como ela o tratou. Eles sempre tiveram um relacionamento incrível, mas as coisas tinham piorado ultimamente. Mas o que Dave vê na câmera muda sua vida para sempre. Comportamento suspeito. Dave ficou cada vez mais desconfiado do comportamento de sua esposa, Noah. Ela tinha sido tão amorosa com ele durante a maior parte de seu relacionamento, mas agora ela começou a agir de forma diferente. Dave nunca teria adivinhado o motivo. Espionando sua esposa. Ele tinha ido a extremos para espionar sua esposa. Dave pendurou câmeras de segurança pela casa sem o conhecimento de sua esposa. Mas ele não apoiou totalmente sua própria decisão. Então ele adiou olhar para as câmeras até que sua esposa fez isso. Olhando as filmagens. Noah havia mentido para Dave. Ela havia comprado seu próprio carro nas costas dele para poder viajar para o trabalho sozinha. Mas Dave sabia que essa não era a verdadeira razão. Ele não aguentava mais todas as suspeitas, então olhou para as imagens da câmera. Mas o que Dave verá na filmagem? E por que Noah sentiu que tinha que mentir para Dave? Um casal feliz. Dave e sua esposa, Noah, estão juntos há 5 anos. Eles se conheceram em uma convenção de trabalho e instantaneamente clicaram. Eles se casaram depois de apenas 3 meses de namoro, mas parecia certo para eles. Mas Dave nunca esperaria que seu casamento fosse assim. Sempre juntos. Noah trabalha como contadora no mesmo escritório de advocacia que Dave. Eles viajam para trabalhar juntos, almoçam juntos e viajam para casa juntos. Poucas pessoas aguentavam ver seu cônjuge em um ambiente de trabalho e em casa, mas Dave e Noah adoraram. Pelo menos por enquanto. Noites de encontros. Dave e Noah planejam noites divertidas nos fins de semana. Eles vão jantar, ir ao cinema ou até patinar juntos. Todo fim de semana um deles se responsabilizava por planejar alguma coisa. Dave já havia planejado tudo para o próximo fim de semana. E era só segunda-feira. Indo embora. A razão pela qual Dave já havia planejado tudo era porque ele teria que fazer uma curta viagem de trabalho amanhã. Seriam apenas 2 noites, de terça a quinta, mas ele queria planejar tudo com antecedência. Ele sabia que era necessário porque não queria distrações durante o trabalho. Mas não saiu como ele planejou. Um telefonema estranho. Durante sua viagem de trabalho, Dave recebeu um telefonema estranho. Era de um número desconhecido. Ele normalmente ignora essas ligações, mas tem uma sensação estranha sobre esta. Noah não respondeu suas mensagens na velocidade normal que ela costuma fazer, e Dave se perguntou se algo poderia estar errado. Ninguém na outra linha. Mas não era uma ligação normal quando ele pegou o telefone. Ele esperou que alguém começasse a falar, mas ficou quieto. Ele ouviu algo à distância, mas não conseguiu determinar o que era. Ele desligou a chamada, pensando que provavelmente era um botão de descagem. Mas aconteceu mais 3 vezes naquela noite. Dave decidiu ligar para Noah e teve uma resposta inesperada. Ligando para Noah. Ela pegou o telefone como se nada estivesse errado. Ela não respondeu com raiva ou confusa. Dave pensou que ele provavelmente imaginou, então ele não pensou muito nisso a partir de então. Mas no fundo ele sabia que algo estava errado. Felizmente, sua viagem de trabalho acabou logo. Pensando nas chamadas. Ele chegou em casa e eles passaram um fim de semana incrível juntos. Mas Dave não conseguia esquecer as ligações estranhas. Eles pararam depois que ele ligou para Noah, e ele não conseguia se livrar da sensação de que os dois estavam conectados. E havia mais motivos para suspeitar de Dave.
comportamento estranho. E durante o fim de semana juntos, Noah começou a agir um pouco distante. Ela teve que se afastar algumas vezes para atender um telefonema, o que normalmente nunca fazia. Não era muito, mas Dave notou. Ele não conseguia deixar de lado a sensação de que algo estava errado. Mas por que Noah não compartilhou com Dave? Não dizendo a verdade. Quando ele perguntou a Noah sobre isso, ela disse que estava planejando uma surpresa para ele. Dave ficou surpreso, mas não quis se intrometer. Ele não sabia por que se sentia assim, mas queria confiar em sua esposa. Afinal, ela nunca tinha feito nada para perder sua confiança. Eles eram felizes juntos há anos, aproveitando o fim de semana. Então ele decidiu que não iria mais perguntar a ela sobre a situação. Eles aproveitaram o resto do fim de semana juntos e estavam se preparando para começar a trabalhar amanhã quando ela deu uma notícia estranha. Dave desejou que ele seguisse seu instinto em vez de usar sua cabeça, tomando seu tempo. Noah disse a Dave que estava tirando uma folga do trabalho. Ela disse que queria se concentrar em si mesma e ir a um spa para relaxar e meditar. Dave olhou para sua esposa com um olhar confuso, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, sua atitude mudou para pior. Dave não tinha previsto isso acontecer. Mudança de tom. Ela começou a agir com raiva de Dave, dizendo a ele que ela precisava de algum tempo para si mesma, mas que não tinha nada a ver com ele. Ela deu muitos sinais confusos, mas Dave sentiu que ela queria ter certeza de que Dave não se sentiria deixado de lado. Vai ficar tudo bem. Dave abraçou sua esposa e disse a ela que estava tudo bem. Ela tinha todo o direito de tirar uma folga. Ele escondeu seus verdadeiros sentimentos sobre a situação porque não queria aborrecer ainda mais sua esposa, mas não demoraria muito para que eles saíssem. Vai trabalhar sozinho. Segunda-feira chegou, e Dave foi trabalhar sozinho. Noah fez a mala e saiu pela porta ao mesmo tempo. Ela pegou um táxi para o spa para que Dave pudesse pegar o carro. Ele se sentiu inseguro sobre sua esposa estar sozinha por 3 dias. E se ela o deixasse? Poderia ser uma possibilidade, dada a raiva que ela ficou no outro dia. Pensando em um plano. Quando Dave chegou em casa, a casa parecia estranhamente vazia. Ele não estava acostumado a ficar sozinho e cozinhar para si mesmo. Então ele pediu comida em vez disso. Ele continuou repassando as mudanças racionais no comportamento de sua esposa. Teria algo a ver com ele? Dave tinha que saber, então ele veio com um plano. Câmera escondida. Ele não queria ser aquele cara, mas sentiu que precisava ter certeza de que sua esposa seria honesta com ele. Dave tinha um amigo que trabalhava como segurança e emprestou-lhe algumas câmeras. A única coisa que Dave tinha que fazer era escondê-los para que sua esposa não os notasse. Instalando tudo. Dave tirou o dia seguinte de folga do trabalho para instalar tudo. Noah estaria em casa amanhã de sua fuga para o spa. Ele queria que tudo fosse instalado a tempo. Dave foi capaz de ver quase tudo na casa em seu telefone. E agora o jogo de espera começou. Não mudou. Noah voltou do spa no dia seguinte e não parecia diferente. Claro, o spa não muda a sua aparência, mas Dave esperava ver um Noah bem descansado. E ela era o oposto. Ela parecia estressada e nem um pouco interessada em Dave quebrado. Ela entrou pela porta e deu um beijo em Dave. Dave perguntou sobre seu tempo no spa e se ela estava bem descansada, mas ela respondeu rapidamente. Quando ele tentou perguntar mais sobre isso, ela o repreendeu e subiu. Talvez seus sentimentos estivessem certos, afinal. O que fazer a seguir? Dave não sabia o que fazer em seguida. Ele obviamente não queria perturbar Noah ainda mais com seus pensamentos. Talvez ele precisasse dar algum tempo a Noah. Mas seus próprios pensamentos se tornaram mais inimigos com o passar do tempo. Lutando para confiar nela.
Ele lutava para confiar em Noah agora. Ele sabia que tinha que haver algo acontecendo. O relacionamento deles sempre foi bom até que ela foi embora por alguns dias. A desconfiança de Dave ficou ainda pior quando ele notou algo estranho no telefone de Noah. Compromisso secreto. Ela recebeu uma mensagem com apenas 1 hora em um local, sem mais nada. A pessoa que mandou uma mensagem para ela foi nomeada como Mr. X em seus contatos, o que parecia estranho para Dave. Ela estava tendo um caso? Dave sentiu que tinha que resolver o assunto com as próprias mãos. Seguindo Noah. Dave decidiu que precisava seguir Noah até sua consulta, para descobrir quem era essa pessoa. Talvez ele pudesse pegar Noah e seu novo amante em flagrante. Mas ele precisava ter cuidado, pois não queria ser pego no processo. Depois de segui-la de carro por meia hora, ele chegou ao local que eles estavam prestes a se encontrar. Lugar sombrio. Era um lugar estranho. Era um prédio abandonado nos subúrbios da cidade. Por que Noah queria conhecer alguém aqui? Não era exatamente um lugar para um encontro romântico. Depois de alguns minutos de espera, a outra pessoa chegou. Conversa estranha. Era um homem alto de terno, mas Dave não o reconheceu. A conversa que eles tiveram parecia muito estranha. O homem de terno parecia querer deixar algumas coisas bem claras. Quando ele terminou seu monólogo, Noah parecia chocada. Dividindo. Noah e o homem se separaram imediatamente depois disso. Noah parecia perturbada. O que o homem disse exatamente a ela? Dave queria caminhar até ela e confortá-la, mas ele sabia que não era certo. Ele decidiu fazer o que era melhor para ele. Seguindo o outro cara. Ele decidiu seguir o homem de terno. Ele queria saber quem era aquele homem. Ele entrou em seu carro e rapidamente o seguiu até a cidade, onde ele entrou em um grande prédio onde muitas grandes empresas estavam sediadas. Dave queria saber toda a história. Aproximando-se do cara. Dave queria se aproximar desse homem, mas ele já estava perdido no imenso prédio. E agora? Dave não podia evitar que ele queria saber a verdade, então ele veio com algo melhor. Ele só precisava de sua memória para isso. Recolhendo sua placa de licença. Ele precisava se lembrar da placa desse cara. Com essa informação, ele poderia descobrir quem era esse cara e talvez ajudar Noah com tudo o que ela parecia lutar. Por sorte, Dave se lembrou da placa com bastante rapidez. Tudo o que ele tinha que fazer agora era ir para casa e procurar informações. Indo para casa. A caminho de casa, Dave começou a duvidar de tudo. E se esse homem fosse um criminoso? Talvez Noah estivesse em perigo? Poderia ser melhor apenas perguntar a Noah sobre tudo. Mas ele não queria assustá-la, talvez ela o achasse superprotetor e estranho. Procurando por sua identidade. Assim que Dave voltou para casa, ele começou sua pesquisa. Noah ainda não estava em casa, então ele teve toda a liberdade para encontrar esse cara. Não demorou muito para encontrar o dono da placa, mas o dono realmente o chocou. Totalmente em choque. Aparentemente, o carro foi roubado. Ele havia sido roubado anos atrás e nunca mais foi encontrado. Mas o que Noah tinha a ver com um cara que roubava carros para viver? Eles nunca tiveram problemas financeiros e o relacionamento que ela e aquele homem tinham não parecia muito romântico. Dave foi até as únicas pessoas que poderiam ajudá-lo, indo para a polícia. Ele foi à polícia para explicar a situação. Certamente eles poderiam ajudá-lo. Dave explicou tudo o que viu e fez depois que percebeu o que estava acontecendo. Mas ele não obteve a resposta que ele estava esperando. Não entendido. A polícia não quis ajudá-lo. Eles não ouviram nenhuma evidência conclusiva, exceto o carro roubado. De acordo com o sistema deles, o carro não foi roubado, então as informações de Dave estavam erradas. Dave estava lívido. E agora?
ele teve que fazer uma escolha difícil. Indo para casa. Enquanto voltava para a casa da delegacia de polícia, seus pensamentos o dominaram. Dave estacionou o carro perto da rua e começou a chorar. O que estava acontecendo? Como ele havia perdido sua namorada maravilhosa para um criminoso em potencial? Ele sabia que tinha que falar sobre isso com Noah. Preparando sua conversa. Quando voltou a ligar o carro, começou a preparar a conversa. Ele queria expressar suas preocupações, mas ao mesmo tempo queria confortá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas e se ela tivesse outros pensamentos? Dave não tinha pensado nisso até agora. Ela queria se separar? Talvez ela quisesse terminar com ele? Mas ele ainda não sabia disso. Ele tinha que ir para casa agora para confrontá-la. Ele demorou muito mais do que o normal para chegar em casa, já que ele dirigia o mais rápido que podia. Quando Dave chegou em casa, Noah já estava esperando no sofá. Confrontando Noah mais uma vez. Dave chegou em casa e confrontou Noah sobre seu encontro com esse homem imediatamente. Noah parecia principalmente surpresa com isso. Como ele sabia disso? Ela ficou brava. Por que ele a seguiu? O que ela tinha feito para que ele desconfiasse tanto dela? Não obtendo nenhuma resposta. Dave não obteve nenhuma resposta. Na verdade, Noah instalou novamente e depois subiu as escadas com a porta do quarto trancada. Ela queria ficar sozinha por enquanto. Dave não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo. Mas ele sabia que tinha uma coisa que ele poderia fazer. Apenas uma solução. Embora não parecesse exatamente certo, ele sabia que ainda tinha a câmera na casa deles. No início, ele não queria verificar a filmagem, mas precisava verificar agora. Esta era a única maneira de obter algumas respostas. Então ele foi para seu laptop para verificar as imagens. Verificando a câmera. Dave entrou em seu laptop e verificou as imagens das últimas semanas para ver se encontraria algo estranho. E então ele encontrou imagens que o fariam tropeçar em apenas algumas palavras. Eu não posso acreditar nisso. Disse ele. Outra chamada estranha. Foi outra chamada estranha. Supostamente eram os mesmos homens que ele viu com ela naquele prédio estranho. No começo ele não conseguia descobrir de onde eles estavam falando, mas ao ver as imagens do dia seguinte, tudo fez sentido. Ouvindo o que ela diz. Lá ele viu algo que ele não podia acreditar. Ele viu Noah olhando para um teste de gravidez e chorando. Dave ficou atordoado. Mas ele era o pai? Ele ainda não sabia se ela tinha um caso com este homem ou não. Ele correu para o andar de cima para perguntar a Noah imediatamente. Uma gravidez secreta. Quando Dave perguntou a Noah sobre o teste de gravidez, ela pareceu aliviada, mas chorando ao mesmo tempo. Ela admitiu que estava grávida e que era de Dave. Dave e Noah estavam na lua, mas uma pergunta permanecia? Quem era aquele cara? Noah respondeu imediatamente. Querendo surpreender Dave. Aparentemente, ela queria surpreender Dave com uma festa surpresa para anunciar que estava grávida. Ele era o cara que organizava tudo, mas tinha que ser segredo, pois eles se encontravam em lugares estranhos como o prédio ou no spa. Dave entendeu e imediatamente se desculpou por seu comportamento. As desculpas foram aceitas por Noah e eles viveram felizes para sempre. Esse é o fim dessa história sensacional. Esperamos que você tenha gostado. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe a sua opinião na seção de comentários, e se ainda não for inscrito, se inscreva, e lembrando que ao ativar as notificações, você não perde nenhuma dessas histórias sensacional. Tchau e até o próximo vídeo.